Sim, Vamos sim. lá. Conta pra gente aí o que você precisa de ajuda do Gabriel. E o que eu puder também, eu vou conseguindo aqui. Nossa, Tá com microfonia. Opa. Foi? Passou? Passou, agora foi. Bom, vocês conseguiram ouvir o que eu falei? Eu ouvi. Beleza. Então, vamos lá então, Rodrigo. Conta aí. Vamos. Deixa eu abrir aqui rapidinho, só para mostrar, que eu vou compartilhar aqui. Eu até tinha feito um levantamento, não um levantamento, né? Fiz umas observações do que eu vi aqui durante o desenvolvimento de vocês aí, o que aconteceu com o Android, né? Um dos pontos que eu fiquei preocupado é a autenticação. Hoje, os endpoints não são autenticados, certo, Gabriel? Isso. A gente precisa implementar aí uma autenticação. Todas as requisições que ele faz com o mobile back-end, qualquer requisição, ela passa ali, não tem nenhum tipo de autenticação. Um outro ponto foi se não me engano, no dia 10, eu não tenho o dia correto, mas um dos Androids travou, começou a enviar uma série de pontos, né? No final do dia deu 3 milhões e meio de pontos. Começou um problema no tratamento de erros, né, Gabriel? Foi isso mais ou menos que aconteceu? Você sabe explicar melhor? Do monitoramento, certo? Isso, aquele que começou a bater no net, tipo, um monte de coisa de um cliente que já estava até cancelado. Ah, sim. Me parece ser um caso onde o cara acumulou muito tempo de posição. Uhum. E aí ele acaba enviando, não existia um tipo de filtro ou regra para não enviar coisas muito antigas. Ele está bem permissivo nesse sentido, né? E aí aconteceu, acho que um ataque aí do celular. Entendi. E aquele último caso que era nos formulários, não, locais sendo sincronizados sem o nome do local, sem endereço, esses tipo de dados, né? Você criou uma fila de tratamento, certo? Isso. Esse aí é aquele caso onde a gente estava com Job Kill, com uma implementação que precisava ser refatorada, a gente fez essa refatoração, né? E aí ele tenta enviar todos os dados sempre que possível, né? A gente melhorou fez a refatoração nessa parte aí. Esse é um caso até que a gente ainda acha que ele está em aberto ainda, porque tá difícil concluir, né? Apareceu o formulário em cima, mas me parece que esse problema em si não teve mais relatos. Tem vínculo com formulários, enfim. Entendi. Bom, Rodrigo, esses são os 3 principais problemas aqui que a gente identificou aqui. O Gabriel vai saber falar mais tecnicamente, até outros problemas que ele identificou que vão ser trabalhados também. Então, vocês tocam aí. Tá. O Gabriel, assim, para começar, né, eu queria entender a estrutura das branches aqui. Eu vi que tem, vocês estão fazendo feature branch, né? E queria saber mesmo onde que eu posso começar o desenvolvimento, se esse repositório é o mesmo que vocês usam, ou você meio que clonou ele para um outro. É mais essas coisas para a gente, de repente, vocês estarem fazendo alguma coisa e ir lá e tomar outra estratégia e acabar fazendo coisa repetida, ou enfim. Não, legal esse alinhamento. Então, Rodrigo, hoje o Maurício ele deve estar com um novo link, já imagino. Depois você confirma aí. Então, aí o branch está tudo lá mesmo. Vou te falar que hoje o mainstream é staging, né? Hoje você pega qualquer coisa do staging, a gente está trabalhando mais ali, e quando a gente libera uma produção, eu tagueio, né? Entrando mais, como a gente trabalhava com master também, às vezes eu faço o push no master dessas versões para a gente deixar ali, mas não tem muita, como a gente está não tem CI para produção, eu não tenho master 100% coordenado, né, vamos assim dizer. É muito mais o staging, você puxa ali o bit checkout -b, né, inicia uma feature e você pode adicionar
diretamente no stage. Estou trabalhando nesse mainstream porque a gente tinha as coisas que eu quero evitar. A gente começava, por exemplo, a trabalhar numa versão 1.1 e começava a fazer código, né? E aí, de repente, mergeava isso no dev e aí tinha que fazer um hotfix, né? Então, acontecia muito isso. Agora a gente está muito mais desenvolve entrega. Então, por isso que está muito mais no staging, tá? Tá. Então, o master, o que está sendo publicado na Google Play é o do staging, não o do master. Isso, você vai ter as tags lá para marcar as versões. Tá. Beleza. Acho que você já acabou de responder, mas só para confirmar, esse repositório é o mesmo que vocês estão trabalhando. Então, por exemplo, se tiver alguma coisa no staging, eu tenho que ficar lá atento para poder fazer um rebase, enfim. Isso. Poder alinhar com vocês. Tá, beleza. Não, acho que é isso aí. De alinhamento da estrutura aqui das brands, é isso. Fiquei só na dúvida, será que se eu começar a trabalhar, na minha cabeça estava como da master, mas foi bom ter alinhado. Bom, rapidinho, antes da gente finalizar esse assunto, Gabriel, você falou uma coisa importante do CICD. Como é que está o CICD hoje? O CICD hoje, ele conta ser quebrado, mas o que está configurado hoje, ele é para subir no Fabric, né? Toda vez que vai merge no staging, ele mergeria no Fabric. Só isso. A gente não fez a da Play Store, não. Tá, peraí, vamos dar uma olhada. Aqui, quando eu entro no Bitbucket, eu vejo que tem um pipeline. Para que serve aquele pipeline? Ele não está sendo utilizado, já tem um teste antigo nosso. Ele é um teste. Isso. Deixa eu até olhar ele lá. Porque eu estou tentando até aqui entrar nele. E, se eu não me engano, há pouco tempo atrás ele tinha sido executado. Deixa eu olhar lá aqui. É do Master. Realmente, ele roda aqui, tá no Master ainda configurado. Ele tá rodando ainda, né? Não, foi tu que desabilitou ou não? Eu tinha desabilitado antes. Eu não mexi nisso, não. Tá falando que ele tá desabilitado aqui. Desabilitado. Pode ter sido por causa das variáveis de ambiente. Quando a gente trocou o repositório, ele foi sem variáveis de ambiente, pode ter parado de funcionar. Não sei, pode ser isso. Aí se você... Aqui ele rodava também, né? Dá para rodar para aqui. Aí se você... Eu já reestruturo para rodar aqui pelo pipeline. Então esse CICD ele é em duas fases. O Bitbucket Pipelines dispara alguma outra coisa. Ou não? Não, então, o do Pipelines do Bitbucket não estava sendo usado. Então tá. Ele é só para teste. E como é que você está fazendo hoje? Então, hoje eu estou fazendo manual, porque eu consigo rodar um Gradle Tasks, né, para subir para o Fabric, e as subidas não são constantes para a produção. Tá. Então, ele hoje está manual. Entendi. Ok, manual. Beleza, então. Desculpa ter cortado vocês, vamos continuar. Considera que está manual, porque a gente fica aberto para a gente reconfigurar. Beleza. Tranquilo. Vamos lá então, Rodrigo. É só para fechar o CA rapidinho, Maurício. Aí, tanto no Pipelines do Bitbucket quanto no Bambu, eu considero que é um pouco moroso, né, o processo de configurar, se você nunca configurou. Foi no caso. Então, mas ambos, como eu já fiz os testes antes, eles não devem estar muito longe de funcionar. Né? Acho que o Pipelines, pelo que eu estou olhando aqui, faz 6 meses atrás que eu acho que eu usava mais ele. Também deve estar, sim, para a gente tomar a decisão de fato onde vai ficar, né? Tranquilo. Porque, isso, a conta da Contele, ela já dá o acesso ao Bitbucket Pipelines, né? Legal. E talvez seja mais simples de executar por ele, dependendo do tempo de execução. Quanto tempo ele levava, mais ou menos? Eu acho que esse tempo, aqui eu estou olhando aqui o tempo no pipeline, está em 3 minutos, né? 3,50. Excelente, então.
que hoje nossa, acho que você ouviu aí, a gente não tem testes, né? Que é um outro caso que vai trabalhar. Mas sem testes, tá com esse tempo aqui. Tem uns máximo de 5 minutos, pelo que eu tô vendo. Uhum. Então. Maurício, Uhum. só para confirmar, esses pontos que você alinhou são de acordo com aquele documento que você tinha mandado, né? Dos problemas, né? Isso, eu identifiquei Documentação, sem fluxo de erros, né? isso. Problemas apontados devidamente. Isso. O que acontece? Como eu falei, esses aí foram problemas que a gente vê aqui do lado da Contele. Eu não tenho conhecimento técnico, eu não consigo entrar no Android e ver o que acontece. Então, pelo lado do back-end, eu identifiquei esses 3 principais problemas aí que eu falei agora no começo da reunião. Quem vai poder te falar o que acontece de verdade é o Gabriel. Tá. Gabriel, só uma pergunta da sincronização, né? Tá. A sincronização, ela está funcionando, assim, se fosse colocar por ordem. Primeiro, a gente faz uma requisição e, tendo retorno, a gente faz a alteração localmente, que vocês usam Realm, né? Uhum. Ou primeiro você faz a alteração no Realm e depois faz a requisição. Se der errado, você dá um rollback no Realm. Como que... Ah, legal. Legal, Rodrigo. Posso expandir um pouco e fazer um panorama geral dos dados? Pode. Ah, tá. Então, hoje a arquitetura lá, Rodrigo, basicamente é sempre local. Eu sempre trabalho com a base de dados local, né? Tá. Se eu estiver falando da aplicação, então ela vai estar gravando na base de dados local e vai estar lendo sempre da base de dados local, né? Porque o aplicativo ele tem a premissa de ser offline, né? Então, eu nunca... acho que tirando o login, não é para ter nenhuma requisição dependendo de internet, né? Tá. Peraí, Então, você deu um share, né, na tela, né? O Gabriel, oi. dá para usar o white. Alô? Travou. Oi, Gabriel, tá ouvindo? Tá ouvindo? Agora sim. Agora eu tô te ouvindo. Não, eu ia te falar para usar o whiteboard aí, compartilhar até usar o whiteboard se quiser, para fazer algum desenho. Que acho que é legal o recurso também. Ah, legal. Na Advanced Share, não? Não, é compartilhar a tela só. Aí Beleza. aí uma das opções ali vai ser quadro branco, acho. Aí, tô vendo Legal. já. Pode tocar aí. Desculpa aí interromper. Não, valeu. App local. Desculpa, minha letra feia. Então, a App ele sempre vai estar trabalhando a transação local aqui, né, Rodrigo? E aí, Tá. aí a gente vai ter o momento de sincronizar essas informações com a web aqui. Ô, Gabriel, só uma coisa, desculpa interromper de novo. Tá. A tela tá toda branca aqui. Você tá mostrando alguma coisa? Será que E eu tô... agora? Ah, eu tava digitando. Tava desenhando, apareceu ou não? Agora apareceu. Ah, é porque eu Beleza. movi de monitor, acho que ele não deixa. Só pra gente... Tá. Tinha um texto também. Tá. Aqui, essa sincronização web, a gente vai estar usando, acho que no Google I.O. de 2014, 2015, teve um cara chamado Git, que ele fez o Job Kill. Não sei se você conhece essa lib. Não, basicamente é uma lib que executa tarefas independentes no background, né? Isso, exato. Tá. Hoje, para quem, não sei se você está acompanhando aí o Android Jetpack, o Work Manager, me parece que esse cara ele parou de desenvolver a JobQ faz um tempo, acho que desde 2017 no começo, e o Android, eu acho que ele foi trabalhar nessa Work Manager, que faz a mesma coisa e é oficial. Só que essa Work Manager ela ainda está em pré-release, né? Não consigo escrever bonito aqui, depois a gente vou deixar aqui a referência, tá? Então, basicamente, ele funciona, salva local, e aí, em determinados momentos da aplicação, a gente vai estar lançando esses gatilhos para o JobQ fazer essa sincronização com a web. Tá? Aí tem uma... O que ele faz? Ele é pré-sincronizado ou ele tem uma organização dele? Tipo assim, sempre sempre submita todos os valores para API, tipo, determinado horário, ou tipo, ele faz
no tempo dele, quando tem menor quantidade de memória? Como que é esse gerenciamento aí? Então, esse gerenciamento, hoje ele está... Eu vou contar só como ele estava antes e como está agora. Antes, ele eram vários jobs separados para cada elemento, né? E isso foi até o problema. E eles tinham umas dependências, enfim. Estava bastante complexo essa parte. E aí foi até o caso um dos 3 itens que o Maurício falou. Essa complexidade demasiada que não era necessária, em determinado job que travava, ele travava toda uma fila para trás, ou seja, acabava que o aplicativo não rodava os outros job skills, porque determinado job estava falhando, né? Ele tratava os jobs de maneira independente, né? Ele tratava de maneira independente. O que a gente fez de refatoração? Alguns elementos, os elementos que estão andando mais sensíveis, como tarefas, visitas e mais recentemente formulários, eu vinculei todo num job só, chamado Content Sync Job. Então, basicamente, ele é responsável por pegar todos esses itens que estão a ser atualizados, né? A gente dá um flagzinho, né? Diz que está sujo aquele elemento para ser atualizado. Isso faz com que, caso alguma mudança da web aconteça, a gente não tem tratamento de conflitos hoje, tá? O celular que ele é o mais importante. A gente nunca vai sobrescrever as informações do celular. Essa é a premissa que a gente tem hoje. Então, esse job agora, Content Sync, ele vai lá pegar todos os formulários, todas as visitas, todos os locais. Se você quiser anotar o nome dele, é Content Sync Job. Ele é o cara que vai estar fazendo o upload das informações, tá? O download ele ainda acontece de forma separada, né, porque a gente identificou na problemática que o problema era a subida mesmo. E está assim dessa forma hoje. Então, a gente tem um Content Sync Job que sincroniza a maior parte das informações. Existem alguns outros uploads, né, como, se não me engano, refounds e o tracking, que ainda são jobs segregados, né, dentro. Seria interessante também eles todos fazerem parte do mesmo job, né, para reduzir a complexidade. E aí, a questão de quando que ele sincroniza, qualquer alteração que a gente fizer, a gente já pede para ele fazer uma sincronização. Né? A gente não tem nenhuma regra relacionada a isso. O que ele tem é uma regra só ele só vai tentar executar o job se quer uma configuração do próprio job queue, que ele vai tentar sincronizar o job só se tiver internet, né? E, se não me engano, tem um delayzinho de 10 milissegundos, assim. Tá. Eu tenho uma pergunta nesse ponto específico aí, que você falou de qualquer alteraçãozinha ele faz, né? Ele cria um job ou ele adiciona um comportamento dentro de um job existente? Ele enfilera o job. Se existir um job já na fila, ele meio que ignora aquilo ali, porque ele já sabe que o job vai acontecer. Tá. Né? E, por exemplo, assim, vamos supor, eu tenho lá um job que eu acabei de alterar o status, certo? Tá. Uhum. É que assim, eu tô desculpa não ser muito específico, porque eu também estou conhecendo, né, o projeto. Então, talvez eu use algum termo mais simplista, mas aí, só para você entender o conceito, né? Eu vou lá e altero o status de uma visita, certo? Uhum. Pelo app. Aí ele foi e criou um job. Aí eu tô offline. Aí eu fui e alterei de novo o status e dei um rollback para o status anterior, certo? Perfeito. Ou para um terceiro status. Pergunta. Ele vai executar, vai fazer requisições. Ele vai mandar 2 requisições ou uma? Uma só, Rodrigo. A gente não faz que nem o Trello, por exemplo, ele registra. Até, na verdade, é uma coisa que eu acho interessante. Mas, enfim, a gente não funciona assim como o Trello funciona, por exemplo, que ele grava na fila a alteração feita, né? Então, ele gravaria mudança para o status 1 e mudança para o status 2 na sequência. Não, ele não faz assim. Ele vai ter feito o quê, na verdade? Ele vai ter mudado localmente a primeira vez o status para status 1, e aí ele vai tentar subir, não vai ter internet, não vai fazer nada. E aí depois, quando eu mudar para status 2, beleza, ele mudou para status 2 e ainda vai estar aguardando a fila acontecer. Quando a fila acontece, ele vai identificar que aquela visita precisa ser atualizada. E aí o que eu faço? Eu pego do local storage a imagem naquele momento e submeto. Então é feito só um post. Tá. Então, o backend não sabe que teve essa mudança, por exemplo. Então esse job queue ele executa, se ele estiver online, ele executa na hora. Isso.
Tem 10 segundos de... Se não me engano, ele está com 10 milissegundos de delayzinho, mas acho que não é muito relevante para... Então, só para bater o martelo, tá offline, eu fui, fiz uma alteração do status, desfiz essa alteração e mudei para outro status, estando offline os dois. Nesse momento, ele não vai criar 2 jobs, vai criar um só. Você tem uma verificação lá, se é uma alteração, vai da mesma característica e você ignora a penúltima. Isso. Você quer que eu abra o código também para a gente falar em cima? Eu acho que fica mais... Fica legal. Fica legal. Deixa eu mudar aqui. Confirma para mim se está aparecendo para você. Tá aparecendo. Eu vou entrar também no código aqui. É no form model, né? Não, desculpa, eu só tinha aberto aqui. Vou lá agora. Esse cara aqui, vou para ele agora. Content Sync Job. Deixa eu ir pro staging aqui. Só um minuto. Pra ir na branch certa, né? Staging. Okay. Também acho que eu tô numa branch um pouquinho mais antiga, que eu tô vendo alguma coisa. Confirma. É no Content Sync. Content. Aqui, job. Beleza. Tô vendo aqui. Tranquilo. Então aqui, ó, se a gente abrir o Create, aqui tem as configurações, né, do Job Queue, Require Network, a gente usa o Group By. O Group By faz com que várias outro job que tem esse mesmo grupo, ele seja executado sequencialmente. E o Single Instance by ID é uma configuração que faz com que o job, só exista um job desse. Né? Ou seja, se eu criar 1000 jobs para o Content Sync Jobs, ele não vai ter 1000 jobs a subir, vai ser sempre um só. Então é importante essa característica. Então, por mais que eu chame ele 20 vezes, é só um que vai rodar. Né? Então, o job em si, ele se diferencia pelo tipo do objeto, certo? Tipo assim, você tem lá o Content Sync Job, aí você vai lá e tem um Form Sync Job. Isso, não. Eu tenho hoje... Antigamente ele era um para cada... acho que vai acabar. Temos 10 minutos. E é o free aqui. Para várias pessoas vai acabar, eu acho, o Zoom. Depois a gente manda outra sala. Tá bom. Mas então, voltando aqui. Antes ele era assim como você falou, Rodrigo. Agora não. Agora eu tenho um Content Sync Job que faz o update de tasks e pós e forms. É que eu estou no branch mais antigo aqui. Ficou claro isso? Agora ele é só. Eu vou mostrar aqui o código que tu já vai... Aqui é importante só entender que tem uma configuraçãozinha dele, mas depois a gente pode entrar mais a fundo, mas é tranquilo. Aqui não tem nada, então o onRun que é importante aqui, ó. Então só valido se o usuário tá logado, né, nesse momento. E aí eu tenho a funçãozinha de sync pós e sync tasks, que elas são muito semelhantes. Então aqui no pós são os locais, tá? Que antigamente, as primeiras versões do aplicativo não era pós. Então se você vê pós aí no fonte é porque foi mudado depois do projeto ter iniciado, tá? Então os pós são os locais. Não sei se... Então aqui eu tenho... Tem o sync pós aqui também. Isso. Então basicamente o processo aqui, ó, é sempre eu pegar os dados que não foram sincronizados, né? Eu não consigo dar mais um zoom aqui, mas acho que deve dar para você ver bem. Então aqui eu tenho o getPosNotSync, né? Se você for ver aqui, a gente usa pelo eSync. Então eu vejo aqui se não tem ID, se não, né, o ID é o que diz que foi para a web, se ele não tiver nenhum ID e tal, ou se for eSync false, né? Ou seja, se for um novo local ou um local que foi alterado alguma coisa, a gente vai fazer um forzinho simples aqui. Ele está permissivo, né? Está com try catch, a gente loga qualquer problema aqui no crash, essa estrutura. E aí a gente vai tentar fazer o upload ou update aqui do point model. Interessante entender aqui que ele sempre... Aqui é um hotfix que a gente aplicou, mas é interessante, a estrutura é sempre assim, eu sempre transaciono os IDs. Né? Então a gente sempre vai estar pegando da base de dados. Né? Eu nunca passo o objeto entre os elementos.
Assim, se eu tiver dois módulos distintos e eu quero que agora esse módulo faça alguma coisa com esse local, eu sempre passo a referência do ID e ele vem e pega os dados novamente. Então, ele vai lá e pega os dados pelo Realm de novo. Tá bom. E aí a gente faz aqui a requisição, né? Se o POID for null, se for diferente de null é um update, se não é um upload, né? Um post. Enfim, tem toda a funçãozinha aqui, salva de novo o local. A gente seta a sync como true, né? Ou seja, ele já foi sincronizado. A requisição, então, é nesse Timber. Você usa essa lib aí? Timber? Não. A requisição é aqui, ó. Timber é só uma lib de logs que a gente usa. Ah, tá. Ele facilita você colocar, por exemplo, o /s e escrever a string aqui. Na requisição a gente está usando aqui é o próprio retrofit mesmo. Retrofit, né? Tá. Retrofit, acho que você conhece. Tá. Não, eu conheço. Beleza. Retrofit. Outra coisa que eu acho que é legal te passar, você não perguntou, mas a gente usa aqui até uma implementação que eu particularmente não gostei muito, mas a gente está usando hoje aqui, acho que tem um caminho melhor, é o Dagger, né, de injeção de dependência também. Então, acho que as libs principais são Realm, JobQ e Dagger. E essa Dagger é uma que eu, por exemplo, gostaria de mudar para deixar foi uma bazuca porque a gente precisava aqui. Não gosto dela aqui. Tá. Deixa Não eu sei se eu ver. te ajudei aí. Esse pós, basicamente, é os dados, né? Essas tasks, eu preciso entender assim, o que seriam essas tasks? Tá. A gente tem, deixa eu ver se eu mostro o model aqui para você. Deixa eu ver os views. Aqui, ó, no view. Opa. Eu vou falar só da parte de produto aqui para dar uma visão pro Rodrigo, tá, Rodrigo? Da parte de produto, os pós são os locais. Então, para o cliente, pode ser. São todos os locais que ele cadastra para ele visualizar no mapa e para ele fazer o agendamento de visitas. Então, baseado nisso daí, ele vai fazer agendamento, ele vai ver no mapa e também vai ser calculado o reembolso, conforme ele for fazendo as visitas nesse local. Então, é muito importante o nome e as associações dele e a parte também de coordenada, principalmente. Né? A coordenada dele precisa ser precisa para funcionar a parte de cálculo de reembolso. Esses são os pós. Tá bom. E da parte dos tasks, outra função, acho que é a mais importante do sistema, que são as visitas. Então, são todos os agendamentos que o cliente faz, aí vai ser cada visita é uma task, né? Então, e aí tem uma coisa que você vai ver no código depois, que é a parte de recurrência, que nada mais nada menos é que da parte de produto, assim, a mesma coisa que tem no calendário que você configura para repetir essa atividade uma vez por semana, ou repetir uma vez por mês, ou segunda, quarta, sexta, é a repetição, a recorrência dela. O pós, a task contém o pós, né? Certo? Na verdade, não contém, né? Ele vincula, né? Um POI. O POI, ele existe por si só. Tá. Ele não precisa. Eu tô com os views aqui do lado, eu posso dar um overview. Não sei se vai te ajudar ou vai te atrapalhar. O que você acha? Não, acho que são não. todos os elementos que existem na aplicação. Não, acho que eu vou. Isso aí eu vou navegando, mas era mais para entender aqui, sabe, na parte do sync mesmo. Mas esse aqui depois eu dou uma olhada, mas valeu. Não, beleza. Aqui você pode ver que o sync de pós vem antes da teste. Né? Então, uma das problemáticas que a gente pegou, e tem você vai ver alguns fixes aqui assim no meio da sincronização, foi que, por exemplo, a gente tentava subir uma task que o POI não tinha sincronizado. Então, todos esses cenários a gente tenta logar aqui no Crashlytics, tá? Então, existe essa dependência, mas a gente está previsto na subida. Eu estou tentando achar aí a task, a requisição das tasks aí. Tá, você vem aqui no Sync Tasks, né? Ele vai estar em Update Task aqui do Task Controller. Tá. Se der um erro aí, ele dispara uma exceção ali. Sim. Tá. Bom, beleza.
Eu Um outro vou... detalhe é que o job queue, ele, por default, ele já roda em background, tá? Se você sentir falta de uma sync task, assim, né? Porque a característica do content sync job já é rodar em background. Já ia rodar em background, né? Isso. Tá bom. Aí e o retrofit você está usando sem ser o assíncrono, você está usando o síncrono, né? Isso, nesse caso, síncrono, porque... Quem faz o controle é o sync job, né? Isso. Tá bom. Beleza. Bom, e assim, agora uma pergunta dentro desse contexto, mas não parte técnica, assim. Esses problemas de sync, assim, vocês têm algum norte que vocês já estavam investigando do porquê que isso acontece? Ou... Então, o último que aconteceu de sync, que a gente encontrou, foi esse problema do job, né? Que um item da fila, imagina que eram outros jobs, né? Era um job para cada item, aí deu um pau no job de pós. Ele estava travando o processo, porque o job ele retenta ele mesmo. Então, esse era o problema, ou seja, uma situação estava gerando essa não subida, né? E, obviamente, essa situação de não subida também era gerada por outro problema, mas falando de sincronização, era isso que estava travando. Depois que a gente resolveu isso, a gente aí tem aquela fase de subir na produção, aconteceu alguns relatos, a gente olhava os relatos ainda não se vinculavam a esse caso. Enfim, até agora me parece que não temos mais problemas de sincronização, né? Eu acabei indo para outros casos também que dificulta um pouquinho essa análise, mas me parece que a gente não tem em aberto, tá? Vou te falar que eu estou focado nos casos essa semana, eu preciso até uma olhadinha no Service Desk para ver se não tem nenhum caso de sincronização. A gente tem menos de um minuto, quer ir para outra já? Tá, vamos para outra. Tá, porque senão eu vou falar e vai acabar no meio. Tá. Manda o link do grupo, Gabriel. Manda Vou o mandar link. já. Tá, vou mandar aqui. Vou dar um stop aí, Marco, para a gente não perder. Tá.